Amém. Judas, verso 5 diz: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Amém. Pode sentar. O apóstolo Judas, aqui ele escreve algumas coisas bem interessantes, que dá para crer que num determinado nível de escrita, pelas citações que ele faz, nós concluímos que dentro da memória deste homem tinha conhecimento. Inclusive ele menciona coisas da eternidade, demonstrando que tinha conhecimento de que havia acontecido uma rebelião no céu, em que anjos deixaram o seu principado. O que é deixado o seu principado? É mudar o projeto que Deus tem na sua vida, é não ir adiante nos objetivos, não permanecer na direção que Deus houvera traçado. Isto significa mudar o seu principado. E o que nós queremos ver realmente nesta noite é os critérios de seleção que Deus realiza e como realiza. Nós somos conhecedores disso, mas nos níveis de tentação que vem sobre nós, Deus realiza a sua seleção. Ou seja, enquanto estamos sobre a terra, embora Deus não nos deixe ser tentados além do que podemos resistir, amém, glória a Deus por isso, não estamos entregues ao mundo, não estamos à mercê de qualquer coisa, não é essa a realidade. Deus tem zelo para conosco, e se tem alguma situação que venha sobre nós, em que Ele diz assim, não, aquilo ali o meu servo não pode suportar, então aquilo ali eu não vou deixar acontecer. É exatamente assim que Deus faz, como nós faríamos com o nosso próprio filho, assim Deus faz conosco. Então, Deus nos permite dificuldades, provas, sim, afinal de contas, Jesus não veio salvar marionetes, Ele veio salvar homens, seres humanos que possuem o livre-arbítrio. Jesus não veio nos iludir, não veio trazer uma mensagem falsa, ao contrário, Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, todos nós temos lutas, temos provas, temos dificuldades, mas lembramos-nos das coisas que nos trazem esperança, lembramos da palavra do Senhor e permanecemos firmes, quer diante das dificuldades, como Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem o perigo, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo entendeu tudo isso e fez esse pacote horripilante, que concorda com o que Jesus disse, no mundo tereis aflições. O que é uma aflição?
é aquilo que muitas vezes deixa você até meio desbaratinado, desorientado. Você não sabe que decisão vai tomar, você não sabe o que fazer. E Jesus falou que nós passaríamos por isso, mas nesse estágio que todos nós passaremos, muitos de nós naufragam na fé. Porque existe um degrau que é a causa da queda da massa, o degrau da oração. Quando nós não nos aplicamos a este degrau, seja em angústia, em aflição, seja lá como for, quando nós não temos uma direção e não nos aplicamos neste degrau, a nossa queda está fadada, está marcada. Nós precisamos ter humildade. Hoje eu conversava com o irmão na porta e dizia: muitas pessoas esquecem que elas são eternos alunos, e às vezes ouvem uma pregação e elas dizem assim: não, eu não concordo com isso. O infeliz, ele não entende que ele é apenas um aluno, ele não é mestre. Se ele fosse mestre, Jesus não levaria ele para o banco da igreja. Se Jesus o pôs no banco da igreja, é porque ele precisa aprender. Então, se eu ouço algo que me ofende, se eu ouço algo que me contraria, se eu ouço algo que eu não gosto, eu preciso tomar cuidado. Muito mais do que quando eu ouço lisonjas e coisas que me agradam. Porque se eu fosse perfeito, ora, então Deus pode me largar de mão, porque eu estou chegando no caminho da glória, eu vou chegar lá em cima. Mas eu sou imperfeito e Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu tenho que admitir que eu sou um miserável pecador, pobre, cego e nu, e que o salário do pecado é a morte. Eu preciso me comportar desta maneira. Então, quando eu ouço algo que não soa bem ao meu ser, é possível que ali esteja a porta de misericórdia de Deus diante de mim. Porque como é que pode eu, um pecador classificado pela Escritura como pecador, todos nós não somos pecadores, como é que pode uma pessoa classificada como pecador, digno do fogo eterno, alvo das misericórdias de Deus, como é que pode um pecador levar a sua vida toda ouvindo o que lhe agrada? Como é que pode um pecador não ter em nenhum momento um dedo apontado na sua cara? Tem que ter. Se eu sou pecador, algum chicote tem que soar em cima de mim. Se não soou chicote, então eu não sou pecador, eu sou santo. Amém, irmão? Então as pessoas não compreendem isso. Pisam aqui, num lugar desse, geração Jesus Cristo, pisam aqui para depois descer ao inferno. Porque não compreendem. Se você chegou a esse lugar, se Deus te pôs num banco de alguma igreja, te levou a algum lugar, é porque você é aluno, você tem que aprender. Você não sabe nada, você não é mestre, você não é professor, você não é diplomado, você é aluno, e acabou a história. E sentar no banco dado por Jesus é misericórdia. Então, meu irmão, mas as pessoas, muitas vezes o que pensam? Não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Muita gente olhou para a cara de João Batista, quando João Batista olhou lá, vem um judeu lá, deixa ele chegar mais perto. Quando o judeu chegou bem pertinho, João Batista diz assim: raças de víboras! Quem teve a humildade de dizer assim: não, ele está certo mesmo, ele está certo mesmo, eu tenho que parar com esse negócio de pai Abraão. Cadê os frutos dignos do arrependimento? Cadê os frutos da minha vida? Eu vou ficar nessa de pai Abraão a vida toda? Quem entendeu desta maneira e foi para os pés do Todo-Poderoso, alcançou graça e misericórdia. Mas quem disse: que raça de víbora? Eu? Sai dessa, eu sou santo. Esse deve estar até hoje lá
queimando no tormento eterno. Nós estamos na terra para ouvir o que nos desagrada. Isto se chama conversão. Me converter não é quando eu ouço o que me agrada e eu vou seguindo o meu caminho. Isso aí eu já concordava com isso. Oh, que bela pregação, era tudo que eu pensava. Que pregação maravilhosa. Eu penso assim desde que eu nasci. Eu me lembro que no ventre da minha mãe eu já pensava assim. Isso que é uma pregação abençoada. Cadê a conversão? Não, conversão é quando você vem num caminho e Deus te aponta outro. Mas muitas vezes o outro caminho que Deus aponta não é o que a nossa compreensão está captando. Quando Jesus me trouxe o ministério de restauração, quase que eu fico louco. A primeira mensagem que eu fui, a primeira mensagem dentro do ministério da restauração que eu fui pregar fora do púlpito que Jesus havia me permitido estar, a primeira foi numa Assembleia de Deus. E por pouco, por muito pouco, eu não dei as costas para a congregação e passei a pregar para os 7, 8 pastores que estavam atrás de mim. Por muito pouco. O chicote era terrível, a espada era terrível. E a congregação percebia, porque eu olhava para a congregação e estava todo mundo olhando para eles. Por muito pouco eu não virei, não dei as costas, porque a palavra não era para a congregação, a palavra era para eles. A primeira mensagem eu tive que encarar, eu era um garotinho, eu tive que encarar, só aqui já temos 11 anos, né? Celebrando aí, eu tive que encarar 8 pastores de terno e gravata, daqueles bem tradicionais, carrancudos, atrás de mim, e eu tive que não engolir nenhuma palavra. Sabe o que Deus fez comigo? Seleção, prova. Eu poderia ter engolido, eu vi tanta gente engolir. Quantas pessoas eu vi exaltar um pouquinho mais a voz, pregar uma palavra um pouquinho mais dura, depois dar um sorriso seco e sem vergonha, e dizer: irmãos, me desculpem aí, tá? A palavra um pouco forte, me desculpem aí. Eu nunca vi Deus pedir desculpa para ninguém. Eu nunca vi Jesus Cristo pedir desculpa para ninguém. Eu nunca vi o Espírito Santo pedir desculpa para ninguém. Licença eles pedem. Você me dá licença de transformar a tua vida? Dou, Senhor. Ele transforma. Se não dou, então tá bom, fica entregue à própria sorte. Na nossa vida, tudo que Deus nos leva a passar se constitui em seleção. E nós vemos vários episódios, é isso que eu quero trazer para você, com a misericórdia desse Deus tremendo. Nós vemos vários episódios a começar aqui no próprio texto, em que diz, Judas diz: quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto. Quer dizer, eu vou lembrar o que vocês já sabem. Havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Sabe o que Deus fez? Olha, traduzindo, olha o que Judas está dizendo. Deus foi lá no Egito e libertou um povo. Depois lá no deserto, assassinou todos eles. Nós sabemos que daquela geração que saiu, somente Josué e Calebe adentraram a terra de Canaã. Ou seja, Deus não, traduzindo o que Judas está dizendo, Deus não tirou o povo do Egito para colocá-los em Canaã. Não, Deus tirou o povo do Egito para tentá-los, para selecioná-los. Lá em Deuteronômio 8:3, se não me falha a memória, diz que o Senhor Deus vos guiou pelo deserto e vos deixou ter fome, vos deixou ter sede, vos tentou, vos provou para saber o que havia no seu coração. Mas o povo de Israel foi um povo muito inocente, e essa sua inocência
você não levará mais a partir de hoje, meu irmão. O povo de Israel foi inocente. Deus está nos tirando da escravidão para nos dar a Canaã. Mentira, que Deus nunca fez nada disso com ninguém. Ele vê a nossa vida lá escravizada pelo diabo. Ele nos liberta para sermos tentados. Esta é a regra da Escritura. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não te trouxe aqui para você ser salvo. Deus te trouxe aqui para você ser tentado. Deus te trouxe aqui para você ser provado. Se você passar nessa seleção dos critérios de Deus, que eu não sei, aí sim você herdará a salvação. Mas você não está aqui, eu estou na igreja, eu sou salvo. Não, você não é salvo. Ninguém é salvo até que veja diante de si os portais da eternidade. Ninguém é salvo enquanto não ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Meu irmão, você está em pleno deserto, está dentro da fornalha, está na cova dos leões, você está sendo tentado, provado, selecionado. Essa é a posição que nós estamos vivendo. É este o mundo que nós vivemos. E o reino de Deus é para valente, para gente forte. Não é forte no braço, é forte no caráter. É forte na vontade, na disposição. Você tem experiências com Deus? Elas são bastante, são suficientes? Essas experiências já são capazes de te colocar no reino de Deus? Você está disposto a caminhar até o fim? Não vai abrir mão de Jesus, não vai abrir mão da Bíblia, aquilo que você tem entendido como verdade da Escritura, você não vai abrir mão, você vai morrer, mas não vai negar a confissão. Foi para isso que Jesus te chamou aí. Meu irmão, na viagem que a minha esposa fez a Minas esses dias, ela me contou uma experiência que eu fiquei simplesmente estarrecido. Estava conversando com outra pessoa e mencionou martírio. Uma pessoa lá de anos andando por dentro das igrejas e papo de espiritual, não sei o quê, perguntou: o que é martírio? Um cristão perguntando o que é martírio. Bom, cristão não, né? Uma pessoa que se diz crente, que se diz servir a Deus, se diz ter Deus, perguntar o que é martírio. Olha o caos espiritual que a memória das pessoas está vivendo por aí. E é assim, essas pessoas, no processo de seleção, elas já estão reprovadas. Todos somos provados. Aqui Judas fala sobre o povo de Israel e fala, inclusive, no verso 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Os anjos que aceitaram a rebelião de Lúcifer, Deus permitiu, meu irmão, quando Deus, presta atenção no que eu vou te dizer, quando Deus, com o poder da sua palavra, disse: haja Lúcifer, que ande no meio das pedras afogueadas, que seja riquíssimo, brilhante em graça e formosura, que seja uma raridade em beleza. Quando Deus disse isso, a onisciência de Deus também estava vendo, aquele ali vai ser o causador de 1/3 de todo o meu exército se perder. Ele poderia dizer assim: não, esse aqui eu não vou criar, ou eu vou mudar a história. Não, não mudou, porque dentro do reino de Deus só fica quem for tentado e passar na prova. Dentro do reino de Deus só entra quem for selecionado. Está lá um exército imenso. Lúcifer resolveu se rebelar. Se Lúcifer não se rebela, Deus ia criar outro critério de seleção, mas que ele ia provar todos os anjos, ele ia provar. Resultado, deixou Lúcifer se rebelar, deixou Lúcifer fazer sua festa, contaminar os anjos lá, todos os anjos, e Deus ficou de braços cruzados esperando para ver quem ia dar ouvidos a Lúcifer e quem não ia dar.
Todo mundo é tentado, todos somos provados. O Filho de Deus veio a este mundo para ser tentado. Muita gente, eu lembro do tempo batista, né, que as pessoas diziam assim, dia tal é o meu batismo, aí vinha com fotografia, sabe, chamava o filho, vinha uma pessoa que contratou fotógrafo, porque os filhos iam se batizar, tá, tudo bem, deixa pra lá, é festa, é emoção. Aí agora sim, agora a minha vida espiritual está completa. Já me batizei nas águas, já tenho meu certificado de batismo. Você tem o teu, irmão? Já tenho certificado de batismo, estou no hall de membro. Agora pronto, a minha vida espiritual está maravilha, está definida. Mas quando nós olhamos na Escritura, quando Jesus vem diante de João Batista, e João Batista questiona, Jesus diz assim, tem que cumprir a lei, me batiza aí. Aí ele batiza, o Espírito Santo vem em forma de pombo, desce sobre Jesus, uma voz do céu falou, e a Bíblia diz que a partir daquele momento, a partir do seu batismo, Jesus foi empurrado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo, está feliz da vida, está todo Deus na tua vida próspero, agora vai para o deserto ser tentado. Vamos ver a que ponto a tua vida vai permanecer. Você está feliz com a tua vida espiritual? Está feliz com o teu Deus? Pode acreditar, breve uma porta vai aparecer diante de ti, e quando você atravessá-la, vai ser você e Deus, sozinho no deserto. Muita gente diz, eu quero realizar uma obra, eu quero um ministério, etc, etc, etc. Tá bom, mas quando vem a fornalha, pula fora, esquece até o desejo do ministério. Aprenda, Jesus cumpriu o batismo, foi para o deserto, passou na prova, depois de passar na prova, começou o seu ministério. Quem quer ministério? Só depois de vencer o diabo. Não, mas pastor, eu tenho que vencer o diabo quando eu estiver no ministério, ungido, consagrado. Não, isso aí, meu irmão, é besteira. Você primeiro vence o diabo, depois assume o ministério. O diabo nós vencemos aí no banco, para chegar aqui na frente e poder dizer que Jesus Cristo é Senhor. O diabo se vence aí. Aqui eu já faço discípulo, aqui já é escola, aqui já tem experiência de vida, mas é aí no banco que se vence Satanás. Muita gente não entende, muita gente não entende. Nós estamos aqui no planeta Terra para sermos provados, tentados, selecionados para saber se Deus vai nos abrir a porta da salvação. Mas finalmente, quando Jesus acabou, de ser tentado lá no deserto, pronto, acabou. Aí o resto foi moleza. Foi moleza. Quando não tinha mais o diabo, tinha a raça de víbora dos fariseus, saduceus e dos escribas e dos sacerdotes falsos de Jerusalém. Tinha lá gente, é lícito pagar tributo, seus hipócritas, por que me tentais? O vosso mestre não paga as dracmas do templo? É o tempo todo. Até lá na cruz alguém diz, desce da cruz aí se tu és o Filho de Deus. Tentação até o último instante de vida. Aprendeu a lição, irmão? Jesus já começou passando numa prova desde o seu nascimento. Deus interveio. Olha, vai para o Egito, porque Herodes vem aí, vai querer matar o menino, vai para o Egito. Herodes não achou Jesus, mas achou uma multidão de crianças de 2 anos para baixo, mandou matar, passou a espada em todo mundo. Lá está Jesus, tadinho, criancinha, sendo levado no lombo de um animal para lá, no lombo de um animal para cá, debaixo do sol do deserto, todas aquelas dificuldades. Não teve nem aonde nascer, teve que nascer lá numa estrebaria. É luta, irmão, é dificuldade, é prova. Aceite ser provado. Você quer uma coroa brilhante? Quer chegar lá em cima e ver as recompensas? Jesus falou juntar tesouro no céu. Você quer chegar lá e ver tesouro? Aguenta firme as tentações. Mas não esquece, as nossas lutas
As nossas tentações, se vêm de Deus, a gente vence elas com Deus. Tem muita gente que se perde, não entende, muita gente não entende nem que está sendo provado. Muita gente não sabe que está sendo provado. Vamos pegar alguns exemplos aqui da Escritura. Eva, lá vem Satanás, né? Na tipologia da serpente. Olha, Deus falou o quê? Não, falou para não tocar naquilo ali. Não, Deus sabe que no dia que vocês tocarem nisso aqui, os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão ser iguais a Deus. Aí Eva, Tiago diz, né, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Somos engodados, somos atraídos pela nossa própria cobiça. E essa nossa cobiça é que vai nos destruir. Eva já estava de olho naquilo ali há muito tempo. A serpente deu só um empurrãozinho. Eva foi provada, foi expulsa do paraíso. Adão achou que era o governante geral, esqueceu do seu principado. Adão esqueceu da sua posição. Adão esqueceu da direção que Deus havia dado. Quando a mulher chega lá com o bendito fruto lá do conhecimento do bem e do mal, Adão embarca na canoa. Ele faz o mesmo papel de Lúcifer. Assim como Lúcifer foi expulso do paraíso de Deus, Adão foi expulso do paraíso da terra. Igualzinho, a mesma coisa. Porque ambos não aceitaram o seu principado, a posição que Deus lhes havia determinado. Irmão, não mude o seu principado, permaneça firme, mesmo que apareça que alguma coisa que está se apresentando para você seja melhor, seja maior, seja mais evoluída, não largue o teu principado, porque o que Deus te deu sempre é o melhor. Porque é ali que Ele está te provando, é ali que Ele está te tentando, é ali que Ele está te galardoando, é ali que Ele está tratando contigo. Então o que Ele te deu não interessa diante dos olhos de quem quer que seja o que é maior ou melhor. O que Ele está tratando contigo é o melhor. Nós vemos Gideão. Gideão foi provado. Não quando ele foi chamado. Não, Gideão, quando olhou o chamado dele, ele falou: o Senhor é comigo, tá? Me dá uma prova aqui, dá uma prova ali. Quando ele recebeu aquelas provas, ele achou que beleza, Deus é comigo. Agora eu vou reunir o meu exército. Reuniu 32 mil. Aí que vem a prova de Gideão. 32 mil, Gideão. Deus falou assim: parabéns, Gideão, você está na fé mesmo. Vamos fazer uma seleção. Toma, vai para a guerra. 300 homens contra a multidão dos midianitas. E agora? Aí é uma prova. Gideão desistiu? Gideão foi em frente. Gideão foi em frente. Gideão foi lá, venceu a batalha que ele nem precisou lutar. Deus deu a vitória. Quando Gideão volta, agora eu voltei, agora beleza. Ih, Deus agora vai me dar graça. Eu fiz tudo que Deus mandou, que beleza. Aí Deus vem com outra prova, talvez pior do que a de encarar o exército. Qual foi a prova que Deus apresentou para Gideão? Deixou que os homens da cidade o cercassem, o exaltassem, jogassem ele para o alto, fizesse um trono, construísse uma coroa e dissesse assim: agora, Gideão, reina sobre nós. Isto é que foi a pior tentação de Gideão. Ele falou: longe de mim tal coisa, reine Deus sobre vocês, eu não. Escapou mais uma vez. Muitos poderiam imaginar que Gideão não estivesse sendo tentado e provado, selecionado duramente. Quantos não teriam dito: bom, eu já venci, Deus é comigo, me deu os sinais, só me falta mesmo é o trono, beleza, estou reinando. E está reinando para a própria condenação. Nós temos outro homem, Saul, está reinando, tem a ordem do Senhor, está reinando. Só rapidamente passando por Saul, né? Ele achou que a posição dele, ele poderia realizar o que ele bem quisesse.
Deus deu uma ordem, mas ele foi e não cumpriu a ordem de Deus. O profeta Samuel fala com ele: não, eu executei a palavra do Senhor. Samuel falou assim: não. Aí o rei aí vivo aí, e os animais aí mugindo aí nos meus ouvidos, não executou não. Ora, mas Saul não foi reprovado, ele não perdeu a coragem de ir para a guerra, ele não perdeu a coragem de lutar com a sua espada em punho, ele não foi reprovado na guerra, ele foi reprovado pela vitória que teve dessa guerra. Estamos em provas e tentações o tempo todo. Saul não foi reprovado no meio da guerra, na batalha. Ele foi reprovado quando voltou vitorioso, com a vitória em mãos. E aí, irmão, você está vencendo? Cuidado, cuidado, toma muito cuidado, porque você está em prova, você está sendo selecionado. Aí vem Samuel e diz assim: por quanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, tu não é mais rei. Davi era um homem que invadia os desertos, lutava contra os filisteus. Davi entrava no meio do arraial dos filisteus, ele sozinho matava um montão. Davi foi perseguido por Saul, nunca se desviou, ele passou pelas piores guerras, ele viveu lá em desertos, se reuniu na chamada caverna de Adulão. Davi foi que nem um viajante, um forasteiro, um moribundo, deslocando de um lado para o outro, fugindo de cidade para cidade. E nessas piores lutas de Davi, nessas piores guerras, nessas piores dificuldades, no deserto com sede, Davi está naquela fuga no deserto e ele escreve: em lágrimas faço nadar a minha cama. Davi, nas suas profundas angústias, nas suas mais horripilantes entranhas de guerra, de dificuldade, ele triunfou e venceu tudo. Mas quando ele estava em paz, soberano, reinando, vai lá no seu terraço, vê uma mulher tomando banho, e o que destruiu Davi não foram as suas guerras que ele teve para encarar, foi simplesmente o brilho dos seus olhos numa mulher tomando banho. Davi poderia dizer assim: a minha prova, a minha luta, a minha guerra está lá nos campos, meus exércitos estão bem, vamos manter a posição. Não, a pior prova dele estava ali, na paz, sem nenhum inimigo, mas com o que os olhos dele, a própria concepção dos olhos dele ia destruir a carreira dele, ia marcar, ia colocar uma lacuna. Depois Davi teve que fugir de Jerusalém, seu filho se rebelou, incesto dentro da sua casa, assassinato entre os seus irmãos, horrores e horrores. Por quê? Por causa dos inimigos? Não, por causa dos seus próprios olhos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem como te tentar. Mesmo que você diga: eu não vou para a guerra, Ele te tenta lá no terraço da tua casa. Não, mas meu negócio é dinheiro, eu estou bem. Ele te tenta, meu irmão. Ele tem como tentar você. Tentar é provar você. Ele precisa selecionar um povo valente, um povo de caráter, um povo que, quando nós adentrarmos lá nas mansões celestiais, anjos, corais de anjos cantem olhando para a nossa vida e glorifiquem Cristo Jesus. Esse é o tipo de louvor que vai haver com a entrada triunfal da igreja lá na glória. E tem que ser uma igreja realmente remida e lavada no sangue de Cristo, não simplesmente que teve um pecado perdoado, mas que teve caráter em sustentar esse perdão. Teve um outro homem, Salomão. Salomão nunca teve guerra. Qual foi a guerra que Salomão enfrentou? Salomão não enfrentou nenhuma guerra. Davi conquistou tudo e passou para Salomão um reinado de paz. Salomão não teve nenhuma guerra. Salomão foi o homem mais rico, como a escritura mesmo diz: tu não me pediste a morte dos inimigos, tu me pediu sabedoria, então vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, vou te dar um monte de coisa que antes de ti ninguém teve nem depois vai ter. Salomão foi esse camarada, riquíssimo, próspero, tinha
tudo e muito mais que tudo. Salomão era o tal. Salomão está em paz. Pois bem, em paz, em tranquilidade, Salomão vai lá e faz aliança com o Egito, vai lá e faz aliança com a Babilônia, vai lá e faz aliança com os assírios. De cada lugar que ele foi fazer uma aliança, ele vai e traz uma esposa para selar a sua aliança. Está em paz, está tranquilo, não tem guerra, não tem nada, tem Deus, está cheio de sabedoria, está cheio de fama. A rainha de Sabá vem lá não sei de onde para ouvir a sabedoria de Salomão e ver a educação dos seus servos em sentar à mesa. Salomão está sendo o cara mais exaltado de toda a terra. Salomão é o tal, ele está em plena paz, acaba desviado e louco, porque talvez na cabeça dele, não tem nada aqui, poxa vida, não tem nada aqui para me provar, nem para me tentar, não tem nenhuma guerra. Muitas vezes não somos tentados na guerra e no perigo, somos tentados na paz e na tranquilidade, porque Deus é soberano e ninguém pisa dentro do reino de Deus sem ser provado. Ninguém pisa, irmão. Para concluirmos, tem um homem chamado Elias. Eu ouvi de uma pessoa que tinha 20 anos de igreja e não sabia quem era Elias. Imagina se essa pessoa passou por alguma igreja nesses 20 anos. Não passou. Mas deixa isso para lá. Elias, olha o que Elias diz quando Deus se apresenta para ele lá no Monte Horebe, na caverna. Elias diz assim: Senhor, mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei como profeta do Senhor, só eu fiquei. Irmão, entenda, ao contrário de todos que nós estamos vendo que deixaram o seu principado, largaram o seu governo, largaram a direção, se desviaram no meio do caminho, cometeram seus delitos e acabaram tendo que arcar com a consequência dos seus pecados, porque o salário do pecado é terrível, sempre ele cobra. Salário de pecado tem lá as considerações de Deus e sempre tem uma cobrança. Elias é um homem que, apesar dele dizer assim: Deus, só eu fiquei como profeta do Senhor. Tá, mas aonde está Elias? Só ele ficou, mas ele não ficou com medo e não foi lá fazer aliança com os profetas de Baal, não foi lá fazer aliança com Jezabel, não foi lá buscar um entendimento com Acabe. Não, ele diz: só eu fiquei, estou eu aqui, eu atravessei o deserto todinho até chegar aqui no monte do Senhor. Eu nem chegaria, mas teve um anjo lá no meio do caminho que me deu comida, e aqui eu estou. Amém, meu irmão? Poderia estar meio desorientado, não fosse essa a direção, mas ele foi em busca de Deus, e Deus acabou encontrando ele. Ele não se desviou do seu principado, ele não desviou-se do propósito. Só eu fiquei, mas ele não voltou para dentro da nação, ele não voltou para o meio do povo de Israel, ele não buscou aliança, não buscou compreensão, não buscou harmonia com eles. Não, só eu fiquei, mas eu fiquei mantendo o meu principado, não me desviei. Estou eu aqui sozinho, estão me perseguindo, querem me matar, querem caçar minha alma, mas eu estou aqui, não estou lá sentado na mesa com eles. Mas Elias está sendo tentado que nem os outros, está sendo provado que nem os outros. E eu sempre gostei, há uns 15 anos atrás, que eu costumo dizer o seguinte: irmão, não basta ser profeta, tem que ser Elias. Um exemplo da vida desse homem. Tem as suas falhas, como todo homem, claro. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todo mundo tem as suas falhas. Eu acredito que tem as suas falhas, mesmo quando elas não são narradas na Escritura. Como Daniel, não aparece falha de Daniel na Escritura, mas a vida de Daniel não se resume a 12 capítulos. Quando Daniel morreu, ele tinha 90 anos de idade. Será que esse homem nunca falhou em 90 anos de idade? Eu tenho a liberdade de dizer: duvido.
O único que eu atribuo que não tem havido falha nele é Jesus Cristo. O resto, todos nós temos os nossos delitos e pecados. Mas Elias, aqui, apesar de eu crer que ele possa ter tido as falhas dele como ser humano, uma coisa nós vemos, aqui nesse episódio, ele está sozinho. Ele até diz assim: mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. Mesmo se achando sozinho, ele permanece firme. E aqui nós vemos que podemos entender que é mais uma tentação que Deus permite sobre a vida de Elias, para que haja ali então uma seleção, e Elias vai sendo bem selecionado. Só que para nós concluirmos, eu quero dizer o seguinte: Elias conhecia Deus. Como que se conhece Deus? Pelas experiências, né? Ah, pastor, eu conheço Deus por ler a Bíblia. Só por ler a Bíblia? Não, você não conhece Deus. Quando lemos a Bíblia e nela cremos, o Deus da Bíblia sai das páginas e deita e senta conosco no sofá e senta conosco na mesa. Se você diz que conhece Deus só pela Bíblia, você não conhece Deus, porque o Deus só da Bíblia, ele está morto nas páginas. O Deus que nós conhecemos é vivo e não está detido num livro. Deu para você entender isso? Quando lemos e cremos, passamos a ter experiências. Muita gente diz: caramba, que fé de Daniel, que fé de Sadraque, Mesaque, Abednego. Ai, mas graças a Deus que hoje não tem nem fornalha nem cova. Os valentes dizem assim: puxa, bem que hoje poderia ter mais uma fornalha e uma cova, para eu conhecer o anjo que fecha a boca dos leões e o quarto homem da fornalha. Resultado: Elias conhecia Deus, ele tem experiências com Deus. E cada um de nós tem a sua experiência a seu nível, mas tem que ter experiência. Você tem que ter uma experiência com o Deus vivo. Tem que ter. Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo encostou nele, de alguma maneira, ou sei lá como, mas ele tem marcas de Jesus Cristo. Foi Jesus que pôs as marcas nele. Então, Elias conhecia Deus, ele tinha suas experiências. Elias conhecia as verdades de Deus. Qual a diferença? A diferença, meu irmão, é que tem gente que realmente conhece Deus. Tem um Deus aí, criador dos céus e da terra, tal. Mas essa pessoa que diz conhecer Deus, muitas vezes não conhece as verdades de Deus. Ela conhece Deus, lá está Deus, mas ela vive as suas próprias verdades. Elias conhecia Deus, conhecia as verdades e os objetivos de Deus. Então, quando ele está sozinho, na visão dele, largado e abandonado, ele está sozinho, mas ele mantém-se firme e fiel às verdades e os propósitos que Deus havia desde o começo tratado com ele, desde que ele era membro lá da escola dos profetas. Só que tem gente que começa bem, como Elias, como tantos, mas depois no meio do caminho, como o próprio diabo, abandona o seu principado, os propósitos, os projetos de Deus. Amém, irmão? Então nós encerramos apenas lembrando, você e eu, nós não somos salvos, não está, melhor dizendo, a nossa salvação não está consumada. Nós ainda estamos sujeitos a cometer delitos tão terríveis que podem até nos fazer não herdar a glória de Deus. Por isso a Escritura diz: bem-aventurado aquele que desde já dorme no Senhor. Lembra dessa expressão do anjo lá em Apocalipse? Bem-aventurado aquele que desde já dorme no Senhor. Ou seja, esses já estão salvos, porque o mundo vai apresentar coisas tão terríveis que muitos se perderão.
Muitos que tinham o selo da salvação caminhando na terra vão ter esse selo arrancado. Por acaso, quando Deus escolheu Saul para reinar, escolheu um ímpio ou escolheu um salvo? E depois de Saul mandar matar 89 sacerdotes do Senhor, negligenciar a palavra e suicidar-se sobre a própria espada, será que nós podemos dizer que o salvo chamado para reinar era o mesmo dessa situação final? Se alguém crê na salvação de Saul, fique à vontade, todos são livres. Eu não creio, e ponto final. Eu não posso acreditar que Deus tenha salvado um homem que manda matar 89 dos seus sacerdotes, porque ele acreditava que os sacerdotes tinham encobertado Davi. Um homem que perde metade do seu reinado percorrendo atrás de Davi. Um homem que é rejeitado. Um homem que Deus diz para um profeta: até quando tu vai orar por esse cara aí se eu já rejeitei ele? Ou seja, irmão, somos salvos hoje? Temos que manter, temos que guardar o nosso principado, porque tem mais. Até o último instante de nós partirmos deste mundo, à semelhança do que aconteceu com Jesus, lá na cruz, a poucas horas de expirar e partir para a glória, alguém está tentando ele: desce da cruz se tu és o Cristo, o Filho de Deus, e nós vamos crer em você. Assim será conosco. Enquanto vivermos nesta terra, Deus está permitindo que venham tentações, para que hajam seleções, e também para que nós, uma vez passando nas provas de Deus, possamos deixar neste mundo um grande testemunho, para justificar tudo aquilo que Jesus Cristo irá realizar neste mundo. Amém? Então, até aqui nos tem ajudado o Senhor.